Eu só tenho a falar coisas boas do meu grupo do jogo de hoje. Nós jogamos muito bem, honramos a camisa do Vasco. Infelizmente o resultado não veio da maneira que a gente esperava, mas a gente deixou nossa alma em campo, né? Agora é trabalhar, corrigir os erros para que a gente possa aí num futuro próximo aí voltar às vitórias e quem sabe aí a gente já comece no domingo. O que dizer depois disso? Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Rapaz, essa frase do auxiliar técnico do Vasco, Thiago Kozlowski, logo depois desse jogo me fez lembrar aquele "foi lindo" do Abel Braga, o que me dá até arrepio. Rapaz, o Vasco teve uma péssima atuação, uma atuação nada convincente, pelo contrário, apática e sem criatividade, e acabou ficando no 0-0 com o Botafogo e foi eliminado da Copa do Brasil. E com isso, o clube, além de não conseguir avançar de fase na competição, deixa de ganhar 2,6 milhões de reais caso conseguisse a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E essa lamentável atuação foi explicada assim pelo auxiliar técnico do Vasco, Thiago Kozlowski. Confere aí. Hoje foi um jogo muito difícil, né? Nós jogamos 3 jogos equilibrados com o Vasco, né? Nos últimos 10 dias nós tivemos a oportunidade de jogar 3 vezes contra eles. Então as equipes se conhecem muito bem, tanto uma contra a outra, né? Você frisou bem, né? O Botafogo jogou hoje, marcou muito bem, jogou com uma linha de 5 bastante sólida, né? E o que realmente dificultou as nossas ações ali para que a gente pudesse penetrar nessa linha, né? Nós tivemos algumas alterações durante o jogo, né? De posicionamento, enfim, para que a gente pudesse quebrar essa linha do Botafogo, né? E pudesse empurrá-los para trás. Infelizmente, não andou da maneira que a gente pensou, né? Mas tem que exaltar também, né? O Botafogo marcou muito bem a gente hoje, o nosso grupo lutou, né? Tentou de todas as formas aí buscar o resultado. Infelizmente não conseguimos, mas agora é levantar a cabeça que a gente está bem no Brasileiro e já temos um jogo difícil aí domingo contra o Red Bull. Uma das maiores críticas do torcedor do Vasco após essa eliminação na Copa do Brasil foi principalmente a escalação inicial da equipe. A insistência em Iago Pikachu na lateral direita, Felipe Bastos como volante e também a novidade, entre aspas, de Ribamar no ataque. A estratégia foi tão mal feita e deu tão errado que no intervalo saíram Felipe Bastos e o Ribamar para as entradas de Marcos Júnior e Vinícius. E aí, Thiago Kozlowski, explica isso pra gente que até agora eu tô tentando entender. Bom, a questão da escolha dos jogadores foi em cima da estratégia do jogo, né? Do que aquilo que o Botafogo apresentou pra gente nos 2 primeiros jogos, né? A gente escolheu os jogadores, né? E também teve a estratégia do segundo tempo, né? De você estar ganhando, ou estar empatando, ou mesmo estar atrás do marcador, né? Então você consegue fazer a estratégia em cima disso, né? Então o Vinícius, também a situação do Vinícius de estar voltando de lesão, a gente estava lidando com isso também. Então era um atleta assim que a gente tinha muita precaução, né, com relação a isso. O Marcos Júnior já vinha de boas atuações, né? E é um jogador que tem a nossa extrema confiança, né? Tanto que ele entrou no jogo e entrou muito bem. Foi mais pela questão da estratégia mesmo do jogo, né? A forma com que nós pensamos para tentar surpreender o Botafogo. E novamente eu tenho que exaltar, né? O Botafogo hoje marcou muito bem e os nossos jogadores lutaram até o fim, e por isso que eu estou muito orgulhoso deles essa noite. E depois de ouvir o auxiliar técnico do Vasco, Thiago Kozlowski, você vai conferir agora uma análise de Flávio Dias sobre essa atuação do Vasco. Por que o Vasco foi tão mal? O que aconteceu para o Vasco não conseguir essa classificação? Esquema, jogadores? Eu quero saber agora com você, Flávio Dias. Bom dia! Bom dia, meu amigo Emerson Rocha. Um grande abraço para você, para todos aqueles ligados no canal Atenção Vascaínos, nesse Bom Dia Gigante. Bom, fazer uma análise de Vasco da Gama e Botafogo de ontem, olha, é uma tarefa difícil, viu? Porque não teve jogo, simplesmente o Vasco não jogou. Acho que faltou avisar os jogadores do Vasco de que haveria uma decisão. Mas eu tenho algumas ideias em relação à questão de garra, vontade. Eu não acredito que os jogadores tenham entrado sem garra, sem vontade, não.
Eu acho que, na verdade, dois aspectos são fundamentais. Primeiro, a questão de qualidade. Existem alguns jogadores que minimamente poderiam estar jogando bem, que estão jogando muito mal e que hoje atrapalham o time. E existem alguns jogadores que não têm condição de jogar no Vasco. Isso aí eu acho que é o resumo principal. Atrelado a isso, e eu sou realmente contrário ao esquema que vem sendo utilizado. Ah, mas o Vasco vinha ganhando e você não criticou. Não, eu acho que o Vasco vinha ganhando porque o Vasco conseguia, principalmente em momentos de lampejo, é a questão da fase. A bola sobrar no pé do Germancano e o Vasco conseguir vitórias. Eu disse isso aqui no canal algumas vezes, acho que o Vasco precisa jogar como protagonista, mesmo que o time seja fraco. Foi assim contra o Santos, quando o Vasco tinha um medo danado de enfrentar Marinho e Soteldo e foi pra dentro e conseguiu fazer bom jogo. Foi contra o Botafogo no 3-2, que o Vasco trocava soco com o Botafogo, parecia aqui um boxer, um dava um upper, outro dava um direto e ninguém caía e o Vasco conseguiu derrubar o adversário com 3 gols. Foi um sopro, pelo menos de esperanças, de um time que conseguia jogar pra frente, um time que conseguia ser protagonista. Mas o Vasco tem um problema realmente muito sério de qualidade, que com o esquema, que é um esquema de jogadores fixos, e eu sou contrário a isso, essa mania de se trocar ponta por ponta, centroavante por centroavante, meia por meia, eu acho que precisa ter uma inventividade. E aí eu coloco também essa dúvida. Será que não está dando para fazer esse lado inventivo porque não se tem jogador? Bom, eu acho que a gente tem uma preocupação grande, não dá para ser também o desespero, porque há 4, 5 semanas muita gente dizia, não, o Vasco está começando a construir alguns bons jogadores. Por exemplo, domingo, apesar da derrota para o Curitiba, todo mundo elogiou o Neto Bosch, que fez um bom jogo, inclusive eu disse isso, mas ontem o Neto Bosch foi muito mal. Não dá para você achar que, de repente, o Carlinhos não serve mais. Jogou pouco, hoje jogou talvez a primeira partida dele ontem com a sua posição real, porque já entrou de ponta direita, já entrou de volante, já entrou até de lateral direito. E realmente não é a posição dele, mas também não jogou bem. Você não pode criticar o Martim Benítez, que fez um jogo ruim, quando ele tem um crédito enorme pelo que ele vem fazendo. Mas talvez o posicionamento dele, será que a ausência dele do jogo de domingo, será que poupar demais também não traz uma certa insegurança para o atleta, não perde um pouco do ritmo? São questionamentos. Eu só acho o seguinte, o Vasco precisa mudar agora, precisa realmente mudar. Esquema, peças e principalmente contratações. É urgente, o Vasco precisa reforçar o seu elenco. Não sabe como? Não sei. Mas precisa reforçar o seu elenco, porque do jeito que a coisa anda, não tá legal. Nos últimos 5 jogos, nós vencemos apenas o Botafogo, jogamos mais 2 vezes com o Botafogo e não vencemos, não conseguimos fazer um gol no adversário que nós metemos 3, e além disso, perdemos para o Atlético Goianiense, que estava na zona de rebaixamento, e para o Curitiba, que também estava na zona de rebaixamento. E jogando mal, não tendo protagonismo. Precisa mudar peças. Iago Pikachu passa um péssimo momento, acho que não está em condição hoje de ser titular do Vasco. Mas o Caio Tenório é muito menino. Bota o menino para jogar. O Iago Pikachu hoje é uma nulidade em relação a qualquer tarefa, ofensiva, defensiva, enfim. É um jogador que faz o trivial. É tático, ele está sendo atrapalhado, ele tem que reagir. Ele é experiente. Porque para o menino eu dou crédito, mas para ele não. Porque ele precisa, pela experiência que tem, por ser artilheiro com 38 gols, o maior lateral em termos de gols do século XXI, não pode ficar parado, impávido colosso. Não pode. Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que reagir. Eu também não acho que Felipe Bastos possa jogar mais. E acho que foi um erro da comissão escalá-lo ontem. Felipe Bastos, e é impossível que a comissão não veja isso, não dá. Não dá taticamente, não dá tecnicamente, é um jogador que não dá volume de jogo e, além do mais, tem uma aura negativa e isso atrapalha. Não dá para jogar, não tem torcedor em campo, mas se vê rede social, se sabe as opiniões de imprensa, de jornalistas em geral, não dá. E acho um erro você insistir com o jogador quando você tem no banco um jogador que nem é tão melhor, mas veio jogando melhor, que é o Marcos Júnior. E que quando entrou, jogou melhor, mostrou que tem mais intensidade de jogo ou que está com mais intensidade. Para que forçar a barra com o Felipe Bastos? Você tem um lado esquerdo em que Thales Magno joga sozinho, é verdade, mas erra muito tecnicamente,
está tendo erros de domínio de bola, de lançamentos, de passes, de tentativas de dribles individuais que não eram comuns e não dá mais para colocar na conta da inatividade, da falta de ritmo. Não tá dando, tudo bem, ele tá sozinho, alguém precisa aproximar. O Martim Benítez não aproximou ontem, mas ele precisa também tomar uma atitude, ou vai ficar até o final do jogo encaixotado na esquerda. Por que não vem buscar a bola? Por que não vem fazer a jogada pelo meio? Por que não vem tentar como o Germancano, que sai da área porque vem tentar fazer alguma coisa? E aí você tem um Vinícius, que é um menino de velocidade, um menino agudo, e que não sei por que cargas d'água faz uma jogada assim e faz 10 querendo fazer bonito. Qual é a graça disso, Vinícius? Qual é o engraçado de fazer uma jogadinha bonita? Não vejo razão. Então o Vasco perde, jogando mal, não tendo iniciativa, inoperante e sem força. E precisa repensar os seus conceitos. Comissão técnica urgentemente e a direção precisa reforçar. Precisamos urgentemente de um lateral direito, precisamos urgentemente de um bom volante para jogar ao lado do Andrei, precisamos de um segundo atacante para jogar ao lado do Germancano. Não dá pra gente apostar em Ribamar, não dá pra gente apostar em Igor Catatal como opções 1. A gente precisa de um melhor atacante, porque Germancano não vai aguentar, Martim Benítez ontem já não jogou bem, o Andrei tem que correr por 35 no meio de campo, a dupla de zaga tem que jogar por todos, porque o time está desequilibrado. Falei isso aqui semana passada, o nosso time está assim, ó, desequilibrado. Precisa contratar para equilibrar. A gente tem Fernando Miguel, Leandro Castan, Miranda, Andrei, Benítez e Germancano. São 6, mais da metade do time. No entanto, os outros 5 fazem muita diferença e estão vivendo um mau momento. Vamos lá, domingo tem jogo contra o Bragantino. Se não vencer, o negócio vai ficar feio, gente. Vai ficar estranho. A gente vai começar a cair na tabela e vai ser mais um jogo sem vitória do Vasco. Um grande abraço para você, Emerson. Bom dia para todo mundo. Tchau, turma. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O Vasco volta a campo neste domingo, 11 horas da manhã, em São Januário, contra o Red Bull Bragantino pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem vai apitar essa partida será esse cara aí, ó, Rodolfo Toschi Marques do Paraná. E no VAR, esse outro carinha aí, ó, Paulo Roberto Alves Júnior, também do Paraná, que vai ficar no VAR. Olho nesses dois caras porque eles são meio enrolados. Para essa partida, o Vasco deve ter o retorno do volante Juninho, ele que se recupera de um problema odontológico. Outro que também pode voltar ao Vasco é o técnico Ramon Menezes. Ele vai refazer o teste de Covid e, se der negativo, ele volta à beira do gramado. Se não, Júnior Lopes será o treinador do Vasco, já que Thiago Kozlowski foi expulso contra o Coritiba. Quem não deve estar na lista de relacionados é o zagueiro Ricardo Graça, que ainda se recupera de uma lesão. Mas pelo menos ontem ele teve uma grande, a melhor notícia de todas. Nasceu Luísa, sua primeira filha, você tá vendo aí na tela. Parabéns, Ricardo Graça, a mamãe e toda a família por esse nascimento. Luísa, muita saúde e que seja mais uma vascaína para juntar a nossa torcida. E se as notícias dentro de campo não são boas, na questão financeira são piores ainda. Escuta só essa notícia. No último dia 17 de setembro, a juíza Marília de Castro Neves Vieira, da 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, decidiu de forma unânime a favor da empresa Asfaseg Vigilância e Segurança Limitada contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. A empresa alega que houve quebra de contrato unilateral e sem pagamento de indenização por rescisão contratual por parte do Vasco. Com isso, a juíza penhorou 30% do valor que o Vasco iria receber por parte da TV aberta, fechada e também por conta do pay-per-view. Com isso, você está vendo aí parte do processo passando na tela. As emissoras de TV terão que fazer o pagamento em juízo em favor da empresa de vigilância e também de segurança que prestou serviço ao Vasco em São Januário.
Olha, mais uma derrota jurídica do Vasco e esse processo o Vasco vai perder 30% desse valor que faz muita falta por conta dos direitos de transmissão de TV aberta, fechada e também do pay-per-view. E ontem, além dos profissionais que foram eliminados na Copa do Brasil, também tivemos 2 jogos do time Sub-20. Isso mesmo, o elenco foi dividido e teve um jogo pelo Campeonato Brasileiro e pelo Campeonato Carioca. E quem traz todos os detalhes aqui dentro desse Bom Dia Gigante é ele, JP Escofano. Bom dia, JP, conta pra gente. Fala, Emerson Rocha, um bom dia gigante pra você, meu parceiro, na medida do possível. Nosso Vasco não tem ajudado muito, mas pelo menos na base, metade do trabalho foi bem feito, já que o Vasco teve 2 jogos ontem e pelo Campeonato Carioca a equipe se classificou para as quartas de final da Taça Guanabara com uma goleada sobre o Macaé. O Expressinho, na verdade um time ali alternativo, recheado de jogadores do Sub-17, foi bem e venceu o Macaé por 4-0, 2 de Roger, 1 de Breno e 1 de Juan Bezerra, o Juan Batata, ele que veio no Sub-17, integrou o elenco ontem e foi muito bem. Já na parte da tarde, a equipe do Vasco foi até Belo Horizonte e não jogou muito bem contra o Cruzeiro não. Perdeu por 1-0 na estreia, logicamente isso ainda é recuperável, mas o Vasco estreou com o pé esquerdo nessa competição e era o time, digamos assim, principal. Caio Lopes, João Pedro, MT, Laranjeira, todos em campo, mas mesmo assim o Vasco não conseguiu fazer valer a sua força. Agora, os próximos jogos das equipes são: o Vasco joga pelo Campeonato Carioca, domingo contra o América e joga sábado contra o Vitória da Bahia, jogo esse válido pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ficar de olho, vai trazer todas as informações no Bom Dia Gigante de segunda-feira. Valeu, Emerson Rocha, um forte abraço pra você, meu parceiro, e agora toca o Bom Dia Gigante daí. Tchau, tchau! Valeu, JP, obrigado pelas informações e antes de encerrar esse Bom Dia Gigante, por incrível que pareça, o auxiliar técnico do Vasco, Thiago Kozlowski, achou um lado positivo dessa eliminação na Copa do Brasil. Tá duvidando? Curte só o que ele falou. Logicamente que a gente sai muito chateado, muito triste por não ter conseguido avançar na Copa do Brasil, mas por outro lado, com certeza o benefício físico ele virá, né? Porque você fora da Copa do Brasil, né, as equipes que estão fora da Copa do Brasil, elas ganham uma semana, né, elas não jogam no meio de semana, elas têm uma semana inteira para trabalhar, pode recuperar seus jogadores, né, e vir forte no domingo, né. Foi o que aconteceu com o Curitiba, né, que veio com a equipe praticamente ali fresca, né, e o Red Bull também agora no domingo provavelmente vai vir com a equipe descansada, né. Então as equipes que jogam Libertadores, Copa do Brasil e vai começar a Copa Sul-Americana, né, com certeza a gente tem essa situação dos jogos de meio de semana, que geralmente são jogos decisivos, né, jogos valendo vaga, né, valendo passagem para outra fase. Então, com certeza, isso prejudica as equipes no Campeonato Brasileiro, né? Um campeonato, como você bem frisou, bastante difícil, bastante equilibrado, né? Se você tiver que achar um lado positivo nisso, né, que é difícil, né, mas seria isso, de você poder recuperar os atletas, aí ter uma margem maior de dias para recuperar os atletas, para você poder jogar aí numa intensidade que o campeonato pede. É isso, torcedor. O Vasco eliminado da Copa do Brasil por um rival carioca deixa de embolsar 2,6 milhões caso conseguisse classificação para as oitavas de final e ainda tem uma atuação patética, mas a comissão técnica acha um lado positivo. O Vasco, pelo menos agora, vai ter tempo para treinar visando os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, por que poupou jogadores importantes contra Atlético Goianiense e contra o Curitiba? Se o Vasco, por exemplo, tivesse feito 4 pontos diante dessas duas equipes, o Vasco estaria entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Mas olha só, fica tranquilo, eu sei que você está chateado, mas segunda-feira, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos, vamos receber a presença do presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Rapaz, a gente vai perguntar tudo o que você quer saber sobre por que o Vasco até agora não contratou, por exemplo, um lateral direito, um volante decente e um atacante para municiar o nosso Germancano. A gente vai fazer todas as perguntas. Se você quer mandar perguntas, coloca aqui embaixo, mande pelas nossas redes sociais ou então pelo nosso e-mail, vascaínos, atenção, sem cedilha e sem tio, @gmail.com, que a gente vai fazer essa pergunta para o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, na segunda-feira, 7h30 da noite, na nossa live. Então eu peço para você, gostou desse vídeo? Dá o like é muito importante, e se inscreva no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. E siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram, a gente dá muita notícia por lá. Tenha tranquilidade,
eu sei que você tá chateado, mas olha, tem a melhor quinta-feira de suas vidas e a gente volta mais tarde com o nosso Avenews com Flávio Dias. Grande abraço, galera. A gente tem que seguir a vida porque o Vasco ainda é o maior clube do mundo. Grande abraço, galera. Fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.